E a coisa não está fácil para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos do dia, o mercado americano que continua batendo máximas, apesar de as coisas não estarem indo muito bem desde a semana passada. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, tivemos mudanças ali nos níveis de liquidez. Vou atualizar a análise das principais criptomoedas, que eu acho que é onde a coisa está pegando, várias altcoins importantes aí, perdendo níveis de suporte e indo em direção a mínimas. É disso que eu vou falar, mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá atualizar a situação do mercado. Não podemos deixar de começar, como sempre, pelo queridinho e estimado Bitcoin, né, que tá aí num dia de um dia difícil, né, galera? O mercado caiu hoje, o Bitcoin durante a madrugada ali, ele foi buscar a região ali dos 65 mil dólares, mas subiu de uma hora para outra ali durante o dia, né? Não consigo ver explicações muito lógicas para esse movimento de hoje, tá? Mas aqui no gráfico, pessoal, se a gente não olhar o volume, o que não é muito bom, né? Mas se a gente não olhar o volume, a impressão que dá é que o Bitcoin está fazendo aqui um fundo duplo, tá? Parece que ele começou a romper ali um possível fundo duplo e o alvo desse fundo duplo aqui, se a gente fizer uma projeção aqui no gráfico de uma hora, seria nos 68.500, tá? Só que quando a gente vai para o tempo gráfico diário, que é um tempo gráfico que costuma acertar mais do que uma hora, a gente tem o contrário, né? A gente tem aqui um topo duplo bem grande aqui no gráfico do Bitcoin. E quando a gente faz a projeção dele, o alvo está na região dos 61.400 aproximadamente aí para o Bitcoin, tá? Então, nos tempos gráficos maiores, um evento que pode levar alguns dias para acontecer, mas o gráfico está indicando que tem uma grande chance de acontecer, é o Bitcoin ir lá para a região dos 61 mil dólares, tá? O gráfico está dizendo, já vem dizendo isso há alguns dias, né? O pessoal às vezes perde a paciência, porque eu comecei a falar disso aí no final da semana passada, e o pessoal fica, mas não vai, tá demorando, né? Porque, galera, esse topo duplo aqui levou vários dias para se formar, tá? Se ele levou dias para se formar, então quer dizer que provavelmente vai levar dias também para bater o alvo, não vai ser uma coisa tão rápida, tá? Geralmente ele costuma ficar dias lateralizando até que acontece alguma coisa que faz o mercado cair, e aí o Bitcoin pode buscar esse alvo, tá? Mas o gráfico tá com uma cara de queda aqui no caso do Bitcoin, principalmente no caso das altcoins, que não tá uma coisa muito legal, tá? O que tá me chamando a atenção nessa segunda-feira, pessoal, é o mercado americano. Não tem jeito de falar de mercado hoje sem falar do que está acontecendo nas bolsas americanas, né? Hoje as bolsas americanas, no caso o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, fez uma nova máxima, tá? Ele renovou a máxima, quando a gente olha aqui, é máxima histórica, eu não estou falando de máxima histórica dos últimos 5 anos não, tá? Se eu colocar isso aqui no gráfico mensal e voltar à série histórica, vocês veem aqui, ó, 1871, tá? O SP500 está batendo máxima atrás de máxima em valor nominal, tá? A gente tem que lembrar isso aqui não é valor real, né? Existe a inflação ao longo do tempo, mas em valor nominal tá batendo a máxima. E o estranho disso tudo, pessoal, é que quando a gente olha aqui, por exemplo, o Dow Jones, né? Que é um outro índice aí extremamente importante, tá? Que ele mede empresas, ele é relativo a empresas do setor mais tradicional lá dos Estados Unidos, ele não está na máxima histórica hoje, tá? É estranho isso, né? Os bolsas mais de ativos de empresas da economia real, assim, de empresas mais ligadas aos setores tradicionais, não está tendo essa performance tão boa. Tá perto do topo histórico? Tá relativamente perto. O topo histórico tá ali nos 40, ele agora tá nos 38.700, tá? Mas ele não tá rompendo o topo histórico. O Dow Jones não está acompanhando esse movimento que a gente tá vendo, tá? E quando a gente olha aqui para Nasdaq, né? A Nasdaq, deixa eu ver aqui, Nasdaq, deixa eu ver aqui onde que tá a Nasdaq aqui. Indo aqui pro Nasdaq, pessoal, a gente vê o seguinte, tá? Nasdaq batendo máxima histórica. Eu não tava conseguindo achar o gráfico, me desculpem, tá, pessoal? Tava digitando errado aqui. Mas, galera, Nasdaq batendo máxima histórica. E é isso que tá puxando essa máxima do SP500, tá? O Nasdaq 100 aqui fazendo máxima histórica, enquanto o Dow Jones está ali praticamente parado, tá? Então, as bolsas americanas estão sendo puxadas principalmente por essas empresas de tecnologia, e no caso aqui, quando a gente olha aqui, a Nvidia não para de bater topo histórico, tá, gente?
não para de bater. Vou colocar aqui para vocês o gráfico da NVIDIA. Ó. Aí vocês entendem porque que a Nasdaq não para de bater máxima histórica. A NVIDIA aí, a empresa que é uma das maiores em capitalização de mercado hoje dos Estados Unidos, está puxando os mercados para cima, tá? A questão que fica, pelo menos na minha visão, é até quando isso vai continuar causando essa distorção nos mercados. A gente tem uma empresa que ela está extremamente cara, com valuations extremamente esticados, e ela está puxando as bolsas americanas. Tá? Quando a gente olha para o SP500, a impressão que dá é que as bolsas americanas sobem sem parar. Mas aí quando a gente olha com calma, a gente vê que não é tudo que está subindo desse jeito. Né? Então, é uma situação um pouco estranha, tá? Uma situação que, no mínimo, é bem questionável, assim, né? Em termos de sustentabilidade, tá? Talvez isso até explique porque que o Bitcoin não está subindo hoje, mesmo com as bolsas americanas subindo, tá? É um setor bem específico das bolsas americanas que está performando bem aí nos últimos dias, tá? No geral, desde a semana passada, a gente está num contexto aí bem complicado para os mercados americanos. Amanhã a gente vai ter alguns dados extremamente importantes relativos à venda no varejo lá nos Estados Unidos, tá? Às 9h30 da manhã dessa terça-feira, dia 18 de junho de 2024, a gente vai ter a divulgação do núcleo de vendas no varejo e vendas no varejo. Se esse número aqui vier acima do 0,3 que são esperados pelo mercado, no caso do índice cheio de vendas no varejo, o mercado pode reagir mal, tá? Porque indica que a economia americana está superaquecida e isso fortalece o que o Fed falou na última projeção do gráfico de pontos, o que eles mostraram, que eles não vão cortar juros em setembro, tá? Por um outro lado, se esse número vem abaixo de 0,3, né, ou igual a 0,3, aí o mercado pode reagir bem, tá? O mesmo para o núcleo. Se o núcleo vier acima de 0,2 é ruim, se ele vier igual ou abaixo de 0,2 é bom, tá? Não tem muito segredo isso daqui. Essa semana a gente não vai ter tantos dados, tá? Uma semana relativamente calma. Quarta-feira, depois de amanhã é feriado nos Estados Unidos, tá? Então, aquela semana meio morna, né? Uma semana sem muito, uma semana bem café com leite, sem muita coisa assim, muito diferente em termos de dados macroeconômicos. Mas indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin, a gente vê que as coisas não estão muito legais, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, o TRDR, a gente tem o long short rate em 2,11, enquanto que a gente vem tendo esse indicador nos últimos dias nesse nível alto. O Open Interest não está oscilando muito, isso aí alivia um pouco essa pressão, mas o que está acontecendo a gente tem mais pessoas alavancadas apostando que o mercado vai subir do que o que ele vai cair. Tá? E geralmente, quando a gente tem mais pessoas apostando na alta, nos mercados futuros, as baleias joga o mercado contra essas pessoas, tá? Então, talvez a gente poderia aí ver uma liquidação dessas pessoas nos próximos dias. O mercado poderia cair para liquidar essas pessoas. Então, a gente tem o gráfico ali indicando queda para os próximos dias. A gente tem aqui na análise de sentimento o TRDR também indicando queda. Quando a gente vai para a análise de contexto macroeconômico, também está indicando queda, né? Porque o Fed tirou um corte de juros de 2024, que era muito importante para o mercado subir. Não vai acontecer mais agora, tá? A gente vai ter só um corte, não dois mais como o mercado esperava. E aqui na análise de sentimento, meus amigos, a coisa também não parece das mais agradáveis, tá? Quando a gente olha com calma aqui, os indicadores de sentimento, ali nos 70.400 dólares, a gente tinha bastante liquidez, mas é o que eu vinha falando com vocês nos últimos dias, pessoal. Aquela liquidez ali nos 70 mil, ela começou a formar quando o Bitcoin estava ali nos 69, 68. E nesse período o Bitcoin chegou a cair ali para 64, 65 em alguns momentos aí durante os últimos dias, tá? Então, muitas das pessoas que estavam com a liquidação ali nos 70.400, 70.300 estavam apostando na queda, o mercado caiu e elas acertaram, elas ganharam dinheiro. Então não dá para confiar que as baleias vão jogar o mercado lá, porque talvez não tenha tanta liquidez lá mais, tá? Aqui no range em que o Bitcoin está, pessoal, começou a se formar pontos importantes de liquidez, tá? A gente tem bastante liquidez lá no 67 e 650 e temos bastante ali também no 65, um pouco abaixo ali no 64, 600, tá? Então, eu tô vendo aqui liquidez dos dois lados. Para mim, se o Bitcoin for subir ali os 67.700 aproximadamente é o limite máximo, tá? O limite superior, ali onde tem bastante liquidez, até onde vale a pena para as baleias levarem o mercado. Já para baixo, ali a região dos 64.950 seria uma região aí boa, onde o Bitcoin poderia cair, tá? Esse é o range em que o Bitcoin está por enquanto. E, assim, nos últimos dias, aí, nas últimas horas, a gente viu uma formação de mais liquidez aqui abaixo, tá? Então,
isso corrobora um pouco com aquela visão que a gente está tendo ali nos gráficos, né, e na análise do TRDR de mais pessoas apostando na alta nos últimos dias, tá? O que geralmente faz com que as baleias joguem o mercado contra a maioria dessas pessoas, infelizmente é assim na maioria das vezes, tá? A gente também não pode deixar de olhar aqui para as análises das principais criptomoedas, como eu disse no início do vídeo. Eu acho que é nas altcoins que a coisa está ficando mais complicada, tá? Começando aqui pela Ethereum, né? A Ethereum, ela não tem um padrão gráfico muito definido, mas hoje ela está caindo forte, tá? E como eu havia comentado com vocês nos últimos dias, a Ethereum tinha rompido para baixo, aí nos últimos dias, um ombro, cabeça a ombro, que é um padrão que normalmente reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? E a gente vê aqui no gráfico da Ethereum que ela rompeu para baixo esse ombro, cabeça a ombro, já bateu o alvo ali na região dos 3.360 aproximadamente, né? E a gente tem que lembrar o que eu sempre comento aqui, tá? O ombro, cabeça a ombro, normalmente ele é um padrão que reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então a gente está falando aqui que a Ethereum pode cair mais e que ela ter batido esse alvo desse ombro, cabeça a ombro, não quer dizer que acabou a queda, tá? Eu particularmente vejo suporte para Ethereum lá na região dos $3.000 aproximadamente. É ali que eu acho que ela pode parar aí nesse contexto ruim que a gente tem nos últimos dias de o mercado digerindo os dados macroeconômicos que o Fed passou na última semana, né? Além da Ethereum, a gente não pode deixar de olhar o gráfico de algumas outras moedas, tá? Que também estão sofrendo aí com esse movimento de queda. Binance Coin, pessoal, tava linda nos últimos dias. É até triste, né? Porque a gente vê que a moeda tava linda, rompendo o topo histórico. E aí vem essa situação aí do Fed mudando as projeções de juros, de inflação para o final de 2024, o mercado reage mal, né? A Binance Coin, por enquanto, está numa região de suporte, essa região de $600 tem segurado ela aí por muito tempo, tá? Só que, indo aqui para os tempos gráficos menores, parece que a gente está tendo a formação de um padrão gráfico que não é dos melhores, tá? Quando a gente olha com calma aqui o gráfico da Binance Coin, né, traça linhas para ver até onde ela pode ir, né, para ver se a gente consegue encontrar suportes e resistências, a gente vê que ela parece estar fazendo um triângulo descendente, ainda não foi rompido para baixo, tá? Mas se a Binance Coin, por acaso, rompeu $600 aqui para baixo, vou colocar aqui para ser mais específico, o limite inferior desse triângulo, 590, tá? Se ela romper os $590 para baixo, a gente teria alvo para a Binance Coin na região de aproximadamente $530, tá? Então, não tá bonito isso daqui. Se ela romper os 592, ela pode facilmente ir buscar os $530, algo aí que seria meio que ruim para o mercado como um todo, tá? Então, essa é a situação aí que eu estou vendo para a Binance Coin, né? Além da Binance Coin, a gente também tem outras moedas aí que estão em um contexto pior até do que a Binance Coin, tá? Outra moeda aí que na minha visão está numa situação até mais complicada é a ADA Cardano, tá? Conforme eu venho falando nos últimos dias, a Cardano parece ter rompido ali no gráfico diário, vou ajustar o gráfico aqui para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Mas parece que a Cardano nos últimos dias iniciou para baixo o rompimento de um triângulo descendente também, tá? Só que no caso da Cardano é pior porque ele já rompeu, diferente do que acontece com a Binance Coin ali, que ainda está numa situação mais confortável, né? Quando a gente olha aqui, a gente consegue ver que ela está fazendo topos cada vez menores e os fundos na mesma região, e agora ela passou abaixo aqui dessa região de suporte, tá? Que é um péssimo sinal para a ADA Cardano. E como eu venho falando nos últimos dias, dependente de como a gente projeta isso daqui para baixo, a gente pode ter alvo ali nos 30 centavos de dólar ou até até menos, tá? Dependente de como a gente projeta aqui, por exemplo, se a gente pegar esse último topo ali e desenhar um triângulo descendente, o alvo seria ali nos 21, 23 centavos de dólar, tá? Então seria na mínima que ela alcançou ali por volta de 2023, por volta de setembro de 2023, a Cardano caiu para aquela região e ela poderia voltar para aquele ponto, tá? Então o gráfico aqui também não tá muito generoso com a ADA Cardano, né? Tá dizendo que ela pode aí se desvalorizar, tá? Infelizmente essa é a situação que a gente tem. Se o Bitcoin não voltar a subir logo e não romper pelo menos 72 mil para cima, fica difícil a gente ter uma perspectiva boa para essas altcoins, tá? Matic aqui a gente não pode deixar de comentar também, né? Matic é outra aí que, galera, hoje a Matic tá caindo quase 6%, tá? Matic, na minha visão,
rompeu para baixo aí um retângulo e o alvo desse retângulo está na região dos 47 centavos de dólares. Então, para mim, Matic aí tá com uma tendência de cair, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, das maiores e mais importantes do mercado, é a Chainlink. Chainlink, pessoal, parece estar perdendo aquela região de suporte ali dos 15 dólares, tá? Agora ela está em 14,56 e se ela romper para baixo aqui os 15 dólares, o próximo alvo para ela, o próximo suporte importante, ele está na região ali dos 13 dólares, tá? Então, o Chainlink parece estar indo em direção aos 13 dólares, infelizmente, tá? Temos que ver aqui o gráfico da Solana também, que é uma das moedas aí que, na minha visão, ela está numa situação até melhor nos últimos dias, porque ela tem esses rumores aí de ETFs que podem fazer o preço da Solana dar algumas explodidas, seria a palavra certa, uns pumps, né? E, galera, gráfico, tá? Não vejo padrões gráficos novos aqui no Solana indicando alguma coisa com muita clareza, tá? Mas o fato é, pessoal, não tá um gráfico bonito, tá? Eu acho que só esses rumores aí de ETFs mesmo que poderiam fazer a Solana se mover de forma mais positiva, tá? A gente está com uma região de suporte ali do 140, a Solana está se segurando por enquanto, mas é um caso parecido com o da Chainlink. Se ela perder suporte 140, o próximo está ali na região dos 120 dólares, tá? Então tem que ficar de olho aqui, porque não são sinais aí muito bonitos aí para a Solana, tá? XRP, pessoal, vamos ver aqui se a XRP também está rompendo para baixo o range, né? Que a XRP estava até mais tranquila. A XRP também parece estar fazendo um triângulo descendente, mas a XRP está bem mais tranquila, né? Ela ainda não rompeu, tá? Se ela romper para baixo aquela região ali dos 47 centavos de dólar, que é a região de suporte, o alvo para ela seria ali nos 33 centavos de dólar, tá? Então, a situação da XRP não está muito legal. Tem que falar aqui também de outras criptomoedas aí que o pessoal andou enchendo o bolso nos últimos dias, né? Uma delas é a DOG, tá, pessoal? DOG é o que eu venho falando com vocês, ela parece estar formando aqui no gráfico de 4 horas ou diário um ombro cabeça ombro. Se ela romper para baixo, aquela região ali dos 0.0057, meus amigos, aí ela deve se desvalorizar e pode se valorizar aí em torno de 50%, tá? Então a DOG, que é uma meme coin, tá numa situação difícil aí. Se o Bitcoin cai para 61 mil dólares, ela pode romper isso aqui para baixo e cair bem mais, tá? Então tem essa moeda, tem outra que eu tava conversando até com um seguidor ontem, né, a Pendulum, né, que é uma moeda aí que muita gente está interessada nela para hold, né, é uma moeda aí que tem gráficos aí legais, né, você vê que ela tá resistindo, ao contrário da maioria das criptomoedas que voltaram nos preços ali próximos ao que estava no início do ano, final de 2023, a Pendulum está conseguindo manter uma certa resistência aí, né, mas ela nos últimos tempos aí fez no gráfico de 4 horas aqui, um ombro cabeça a ombro, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar, ó, ela rompeu ele para baixo, né? Que não é um bom sinal, tá? Normalmente indica queda quando isso acontece num gráfico, né? Vou ajustar aqui para vocês verem como aconteceu, tá? No gráfico da Pendulum aqui, se a gente fizer uma projeção desse ombro cabeça a ombro para baixo, a gente vê alvo para ela lá na região de aproximadamente 4 dólares e 50 centavos. Ela já bateu, já dá para considerar que ela já bateu aqui esse alvo, tá? Mas de qualquer forma, o ombro, cabeça, ombro não é um dos melhores sinais, né? É um sinal de que normalmente a coisa tá feia, tá? Ela parece estar fazendo aqui agora um alargamento, né? Aquele padrão que é ao contrário aí do triângulo simétrico, né? O mercado ele vai ganhando volatilidade, de qualquer forma não é um bom sinal aqui, tá? Então, no geral, as altcoins estão dando aí sinais bem negativos, é bom ficar de olho, tá? Ah, Tainan, mas você está sendo pessimista? Não, tá? Eu acho que isso aqui pode ser uma oportunidade para comprar melhor do que comprar por volta de... melhor do que quem comprou ali por volta de abril, março, né? Quando o mercado estava estourando, quando o mercado estava subindo sem parar, tá? Geralmente esses momentos são momentos perigosos de comprar e por isso que eu sempre falo com as pessoas. Você vai comprar moeda para hold, altcoins principalmente? Vá comprando aos poucos. Nunca compre tudo de uma vez, porque o mercado costuma surpreender bastante, tá? E agora a gente está entrando num momento em que a gente pode começar a ver a economia dos Estados Unidos acelerar mais, então a gente pode ver uma diminuição maior de liquidez nos mercados, tá? E isso acaba sendo ruim para as criptomoedas, então a gente tem que estar preparado aí para aproveitar eventuais oportunidades, como eu sempre falo, tá? Eu acho que no contexto em que a gente está hoje, daqui a um ano,
a gente já vai estar vendo os juros cair nos Estados Unidos. Tá? Provavelmente a gente já vai estar no segundo ou terceiro corte de juros lá nos Estados Unidos daqui a um ano, né? O que é excelente. Mas hoje a gente ainda tem o contexto em que os juros continuam altos, a gente tem uma diminuição da quantidade de dinheiro aí disponível para esses investimentos, né? Os juros altos inibem esses investimentos em criptomoedas ou em ações. Tá aí, como eu disse, eu acho que o cenário pode piorar um pouquinho nos próximos meses aí, ou semanas, mas daqui a um ano eu vejo a situação bem melhor, por isso que eu acho que a gente pode ter uma oportunidade aí com uma queda dessas, por exemplo, aí nas altcoins, tá? No mais, pessoal, desejo aí a todos uma excelente segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.